Esses espíritos encarnados podem participar ativamente de ações que causam dano a outros. Ou seja, até mesmo dessas egrégoras de magia negra, né? Podem estar trazendo vírus, podem estar participando de projetos, está exercendo realmente o mal. E ela não tem consciência nenhuma, mas o inconsciente dela sabe, ou seja, o espírito dela sabe o que ela está fazendo. Isso é grave porque coloca uma responsabilidade enorme no cuidado com a própria frequência, gente. Não é uma questão apenas de conforto, de vibrar bem. Quando a gente está vibrando, não está vibrando bem, isso pode ter consequência. E não é só uma questão de ter uma noite tranquila, é de responsabilidade espiritual. Seja muito bem-vindo ao Universo Teta. Aqui a gente fala de espiritualidade com maturidade, sem dogmas, sem medo, sem romantizar o que precisa ser entendido de verdade. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque o conteúdo de hoje é um daqueles que muda a forma que você vai encarar cada noite da sua vida. Você já acordou de manhã mais cansado do que quando você foi dormir? Já teve aquele sonho que parecia real demais, onde você sabia exatamente aonde você estava, sentia o cheiro do lugar, a temperatura assim do ar, e quando você acorda, você fica assim processando aquilo, ou até pior, né? Você acorda com aquela sensação de peso de que algo aconteceu, mas você não conseguiu entender. A maioria das pessoas acredita que o sono existe para descansar. E é também, né? Mas enquanto o nosso corpo está lá recebendo energia vital, mas enquanto ele faz isso, outra coisa que pouquíssima gente realmente compreende, o espírito ele vai desdobrar. E dependendo de quem você é, ou seja, como você vibrou durante o seu dia, quais egrégoras você está conectado. Esse desdobramento pode ser uma experiência tanto de elevação, de um trabalho espiritual, de aprendizado lá nas colônias de luz, ou pode ser uma visita a lugares que você nunca escolheria de forma consciente. Hoje nós vamos falar sobre tudo isso, porque entender o que acontece durante o sono não é só uma ferramenta, é muito mais que isso. A gente precisa entender para a gente se defender e até mesmo para a gente se direcionar para onde você quer ir essa noite, né? O que você vai fazer nos trabalhos noturnos? Você sabia que tem até como você escolher para onde você vai antes de dormir? Mas quando a gente fala de desdobramento, o que realmente é isso? Vamos entender que toda noite, mas sem exceção, todos os dias, o seu espírito se desprende parcialmente do seu corpo físico. Gente, isso não é crença. Também eu não vou dizer que é teoria espiritual. É algo que diversas tradições ao longo da história descrevem assim em uma linguagem diferente, mas com a mesma essência. Esse processo se chama desdobramento, projeção astral. Dependendo de onde você vai buscar esse conhecimento, eles vão dar uma nomenclatura diferente. Mas o que importa é a essência, que é a mesma. Durante o sono, você não está simplesmente gerando imagens aleatórias na sua mente. Você está em algum lugar. Você está se movendo por planos que existem além da matéria densa, a quarta dimensão, e que você não consegue entender de olhos abertos. E um ponto muito importante que você precisa entender é que esse desdobramento não é aleatório. Não vai ser sorte, não é coincidência. Ele vai responder diretamente à sua frequência. Isso, como que isso funciona? Para onde você vai durante o sono vai ser um reflexo direto de aonde você está vibrando energeticamente. A frequência é o GPS do seu desdobramento. E aí aqui a gente vai entender porque muita gente subestima a frequência. Isso não é algo que você vai conseguir escolher na hora de você dormir. Sabe por quê? Existe um erro muito comum, que é passar o dia inteiro agitado, ansioso, fofocando, nutrindo rancor, assistindo até aqueles conteúdos que eu tanto falo, pesado, vivendo aí numa vibração baixa, densa. Aí na hora de deitar, a pessoa pensa que ela vai fazer uma oração, que ela vai fazer uma meditação em 5 minutos e achar que isso é suficiente para garantir que à noite ela vá para lugares elevados. Mas não é assim que funciona. O que define para onde o seu espírito vai durante o sono é a sua média de frequência.
construída ao longo de horas, de dias, de escolhas do dia a dia. Né? O que você está vibrando, as pessoas que você está se conectando, aquilo que você está assistindo. Isso não significa que você precisa ser perfeito, significa que você precisa ser consistente. Uma meditação matinal, um momento de gratidão, escolhas conscientes ao longo do dia sobre o que você consome, o que você fala, o que você alimenta internamente. Tudo isso é construção de frequência. E essa construção é o que vai determinar a qualidade desse desdobramento. Aí, como é que você consegue identificar em que plano você teve? Né? Esse é um dos pontos que pode gerar confusão. Sabe por quê? Esses desdobramentos, essas experiências, elas são bem convincentes. Você pode visitar um lugar que parece bonito, belo, organizado e até sofisticado assim na aparência, sabe? Mas ainda assim sai de lá com uma sensação assim estranha. É porque não é o que você vê. Você vai compreender isso com o seu sentir, né? Vem o sentir de novo. Nos lugares que têm a frequência mais elevada, mesmo que o cenário seja simples, né? Mesmo que não tenha nada assim de grandioso, você sente paz, você sente leveza, clareza. Aquele lugar, né, ele vai te trazer assim um sentimento leve. Mas quando você está em lugares umbralinos, a energia densa, ela não consegue se disfarçar. Sabe por quê? Porque por mais que o lugar pareça limpo, pareça bonito, vai ter algo que vai te incomodar. Um peso, uma angústia, algo assim que você não consegue explicar, sabe? Às vezes até medo, né? Sem você entender um porquê, porque parece tudo bem, mas você não fica à vontade. E você muitas vezes até quer sair de lá logo. Presta atenção nisso. O seu campo energético, ele percebe essa frequência. A sua mente ainda pode estar processando o belo, o bonito, né? Mas o seu sentimento, ele vai dizer o que realmente está por trás. Se é leve, se é pesado. E aí você vai entender se você estava num lugar realmente de uma boa frequência ou se você estava sendo enganado pelo umbral. O pesadelo, ele não é simplesmente o seu cérebro processando o estresse do dia. Embora isso também, claro, pode acontecer, mas o pesadelo recorrente, né, pesadelo com a mesma temática, sabe, sempre a mesma coisa, ou algum que deixa uma marca emocional que você carrega depois que você acorda, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Porque quando o espírito ele desdobra e vai para regiões umbralinas, ele encontra entidades que estão nesses espaços e essas não são necessariamente aqueles monstros com aparência aterrorizante, né? Mas muitas delas são inteligentes e elas podem criar esses cenários para construir tipo uma narrativa, para se apresentar de forma que parece familiar ou até reconfortante. Mas aí é onde tem um risco, por isso que eu falei lá atrás, presta atenção na frequência. Essas entidades, elas se passam muitas vezes até por mentores espirituais. Imagina assim, durante o seu desdobramento, né, do seu sonho, você encontra uma figura de aparência luminosa, que te chama pelo nome, que fala até com autoridade sobre a sua missão, que te passa informações sobre pessoas, futuro, até tenta direcionar aquilo que você deve fazer, tomando decisões por você. E você acorda com aquilo gravado, certo de que recebeu uma orientação espiritual. E como que você vai saber se realmente foi um mentor ou se você está sendo enganado? Volto a falar, a energia. Mesmo uma entidade disfarçada de mentor, ela vai produzir uma sensação que não é limpa. Ela vai estar pesada, vai trazer aquela angústia, né? E você não vai se sentir à vontade. Se for um mentor de verdade, você sente paz, você sente leveza, sabe? Você volta leve, você não volta sugado, você não volta cansado. Então, esses mentores, eles não vão usar medo, né? Que muitas vezes eles colocam medo se você fizer algo que eles não querem, que algo muito ruim vai acontecer na sua vida. Eles também não vão te colocar num pedestal. Essas mensagens de lugar de luz, elas tendem a ser simples assim, sabe? Com amor. E também com responsabilidade, eles não vão sair assustando. É muito interessante isso, porque eles vão trazer sempre de forma leve e direta.
Se está trazendo uma frequência de medo, normalmente não é elevado. Gente, é tudo assim, a gente vai ter que pesar o todo, porque o lugar, se é pesado, que nem eu falei, a mensagem que está te trazendo, o que você sente diante desse mentor. Quando você está verdadeiramente diante de um mentor, normalmente você sente amizade, amor, alegria, você se sente muito bem. Se você não sente isso, já é um grande sinal que talvez seja um espírito disfarçado, né? Um espírito umbralino, porque espírito de luz não teria para quem enganar. Você também pode observar os padrões. Enquanto você está tendo essas mensagens, né? Os sonhos, se eles estão te levando para uma vida mais integrada, mais amorosa, mais consciente, também é um bom sinal. Se estão te levando para decisões impulsivas, né, para afastamento de pessoas saudáveis, para uma grandiosidade espiritual inflada, vale questionar se é verdade ou não. Aquele negócio de acordar cansado, quando o desdobramento acontece nessas regiões mais densas, sabe, de umbral, que eu tô falando realmente é de umbral, né? O nosso corpo sutil, ele não descansa da forma natural. E aí o cansaço, ele vai vir. É um cansaço energético mesmo, sabe? Aquele que o café não vai te ajudar. Ele é diferente de um cansaço, de uma falta de sono, que você toma esse café e você fica bem, né? É como se você fosse realmente sugado durante esse sono. E assim, nem sempre a gente consegue lembrar, porque às vezes a gente vai lembrar de alguns sonhos e de outros não. Claro, num caso que você não lembre, você vai entender que todo mundo durante a noite ele vai sonhar. Todos nós, sem exceção. Ou seja, todos nós vamos desdobrar. Mas aí você pode se perguntar, por que que eu não lembro dos meus sonhos, né? Eu, por exemplo, eu não lembro muito, mas tem gente que sonha toda noite. Não é porque você não sonha que você não deixou de ter o desdobramento. Todo mundo à noite vai desdobrar. Então, tem gente que acorda sem lembrar de nada. O consciente ele vai funcionar como um filtro. E esse filtro, ele tem alguns limites. Existem algumas experiências que o seu inconsciente vai trazer, mas que o consciente não tem estrutura para processar, para organizar, para entender exatamente o porquê de tudo. Então, esse filtro simples não deixa passar. Não por uma censura, mas por uma proteção mesmo, sabe? E à medida que você vai trabalhando o autoconhecimento, que você vai afinando, vai percebendo, você começa a criar o hábito de prestar atenção quando você acorda. Antes de mexer no celular, antes de levantar, você vai percebendo que a memória do seu sonho começa a se expandir. Não porque você passa a ter sonhos assim mais ricos, não, mas é porque você começa a ter acesso àquilo que já estava acontecendo. Esse é até um exercício que você pode fazer, a pessoa que não costuma lembrar. Senta na cama, né? Fica lá. Deixa vir de forma natural antes de você pegar e tirar a atenção. Fica alguns minutinhos ali que, se for possível, você vai acessar essa informação. Tem também outro tipo de sonho que o pessoal gosta muito, né? Que é de outras encarnações. Aí assim, ela vai se ver naquelas roupas, né? Nem todo mundo foi Cleópatra, tá, gente? É muito interessante isso, porque a pessoa que experimenta, ela não tem nenhum vocabulário para nomear, sabe? Eu não sei se você já sonhou e acordou com uma saudade assim que não faz sentido, uma saudade de um lugar que você nunca foi, de um tempo que você não estava lá, né? Que não é hoje. Quando a gente desdobra, o tempo é zero. Então a gente pode ir para o passado, ficar no presente ou ir para o futuro. E muitas vezes a gente vai para o passado e a gente vai onde vai ter essas memórias dessas encarnações. Vocês vão perceber assim roupas diferentes, né? Os lugares, a arquitetura, até mesmo a língua, né? Que você vê que é uma língua diferente da que você está acostumado, algum sotaque. E você sente uma energia bem diferente, sabe? A gente pode também encontrar nesses sonhos pessoas que você reconhece dessa encarnação e você vai ver lá em outra. Às vezes até alguém que vai vir para sua vida que desperta naquela sensação que você depois vai ter um déjà vu. Nossa, eu já vi acontecendo isso. Pode ser exatamente esse reencontro de quem já compartilhou algum tipo de experiência numa outra passagem. Esses sonhos geralmente eles deixam um registro que é bem diferente. Eles não assustam e você fica muito à vontade. E uma coisa
que você sente, que eu acho que é muito legal, que eu já tive essas experiências que eu gostei muito, é a saudade. E quando você sente essa saudade, mas não é uma saudade pesada, triste, né? Claro, cada um vai sentir diferente. Para mim, as experiências que eu tive foram sempre assim de uma saudade gostosa, leve. E quando acorda aquele sonho assim que eu não queria acordar, também. E nessa da gente ir para trás e para frente, a gente também vai ter o campo, né, de sonhos que a gente acessa informações do futuro. E tem muita gente que tem essa capacidade, né, de desdobrar para algo que ainda não aconteceu. Isso é o tipo o sonho que o pessoal chama de premonitório. Isso funciona de uma forma simples, gente. Nesse sonho, é um sonho que você está acessando esse campo do futuro. Significa que isso vai acontecer com certeza? Não. É que nem quando a gente abre as cartas nas lives, né? É o que está sendo direcionado para aquele momento. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a informação, eu tenho o poder de escolher se eu quero continuar nessa direção ou se eu posso mudar e fazer diferente. Então, muitas pessoas que têm esses sonhos não sabem como lidar. E é complicado, porque muita gente não está preparado para escutar. E às vezes a gente tem que dosar, né, a forma que a gente leva essa informação. Assim, meu ponto de vista é, se você acessou essa informação, é porque ela deve ser levada adiante. Porque senão a gente entra lá na zona do esquecimento. E o que o outro vai fazer com isso, aí é dele. Então, não se sinta diminuído porque a outra pessoa não acreditou. Esse aí, você teve acesso, você fez a sua parte, passou a informação para frente. É muito comum as pessoas não aceitarem, tá tudo bem, né? O importante é você ter feito a sua parte. Se você foi um veículo de comunicação, você fez aquilo que estava, né, que estava no seu campo para fazer. Você levou o que o outro precisava escutar. O que ele vai fazer com isso é dele. Ah, gente, tem outra coisa que também pode acontecer, que a gente sabia que a gente trabalha quando a gente está no sono. Não é todo mundo, claro, mas algumas pessoas, enquanto dormem, elas estão trabalhando ativamente nessas missões espirituais. Elas podem estar participando de resgates, elas podem auxiliar na estabilização dessas regiões lá do umbral que precisa tanto de amor. Elas podem contribuir também com pesquisa, com desenvolvimento lá nas colônias mais elevadas, né? Então, a gente não tem gente que vai ter acesso a essas informações porque elas vão ter a lembrança e tem gente que não. Mas mesmo que elas não tenham, existem alguns sinais, né? Acordar com aquela sensação de que fez alguma coisa, mesmo sem lembrar o quê. Um cansaço que não é pesado, mas parecido com um cansaço assim de satisfação, de um dia produtivo. Ela pode também ter alguns flashes, né? Tipo fragmentos assim desses cenários de resgates, de auxílio, né? E também desse grupo que trabalha junto, né? O importante é esse tipo de trabalho não é privilégio de alguns iluminados, né? Por isso que eu acho que é importante da gente, não é porque a gente trabalha com a espiritualidade que a gente vai se colocar acima, né? Ele acontece de acordo principalmente da frequência, da consciência de cada espírito. Então, você não precisa ser uma pessoa perfeitamente evoluída para poder trabalhar à noite, né? O que precisa é ter boa vontade e ter frequência elevada na maior parte do tempo, porque senão não consegue. Quando chega lá, acaba baixando muito a frequência. Agora tem também, gente, um lado que é mais sombrio disso, sabe? Porque tem gente que nesse desdobramento está servindo ao umbral. Eu sei que é meio estranho da gente falar isso, né? Porque a gente quer ver todo mundo lá, estrelinha, alecrim, né? Mas do mesmo jeito que tem espíritos que eles vão estar trabalhando para a luz durante esse sono, tem aqueles que a frequência vão levar eles para o outro lado, vai levar eles lá para baixo. Essas pessoas com vibração densa, bem negativa, né? Normalmente elas até podem trabalhar com alguma coisa assim na terceira dimensão, né? Onde tem muito rancor, vontade de prejudicar o outro, elas acabam com esses tipos de pensamentos e de prática de baixa frequência, durante esse desdobramento, elas se juntam naturalmente a esse aglomerado de espíritos que vão estar numa frequência similar, ou seja, umbralina. E dentro dessas formações, esses espíritos encarnados podem participar ativamente de ações que causam dano a outros.
ou seja, até mesmo dessas egrégoras de magia negra, né? Podem estar trazendo vírus, podem estar participando de projetos, está exercendo realmente o mal. E ela não tem consciência nenhuma, mas o inconsciente dela sabe, ou seja, o espírito dela sabe o que ela está fazendo. Isso é grave porque coloca uma responsabilidade enorme no cuidado com a própria frequência, gente. Não é uma questão apenas de conforto, de vibrar bem. Quando a gente está vibrando, não está vibrando bem, isso pode ter consequência. E não é só questão de ter uma noite tranquila, é de responsabilidade espiritual. A gente que está aqui, que já tem esse conhecimento, peraí, eu preciso colocar em prática. O sono nunca foi só para a gente descansar. Ele é uma viagem, ele pode ser trabalho, ele pode ser acesso, é evolução também. Cada noite é uma passagem que você faz, que nós fazemos, querendo ou não, sabendo ou não. Gente, a diferença é que a consciência te dá o poder de escolha. Então, presta atenção na frequência que você está cultivando, o sentimento que você traz dos lugares que você visita, os padrões que vão se repetindo. O que as suas noites estão te dizendo sobre a sua trajetória? Você está dormindo todas as noites? Bom, agora eu vou deixar uma questão para você. Você está dormindo todas as noites, mas a pergunta é: para onde você está indo? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está vivendo esse tipo de experiência e muitas vezes não tem com quem conversar. Também deixe seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente ainda tem muito material bom chegando por aí, falando de espiritualidade sem religiosidade. Beijos, até o próximo.